Eu sou Rafael Botelho, eu sou ortopedista e traumatologista com subespecialização em pés e tornozelos. Eu separei hoje para vocês 7 mitos, 7 inverdades que são popularmente conhecidas como verdades a respeito dos joanetes. O primeiro deles é se o joanete é um osso que cresce. Isso é algo errado, né? O joanete ele não é um osso que cresce, ele é um osso que desvia. Nós temos esse primeiro ossinho aqui, que ele fica dentro do pé, que chama primeiro metatarso, que devido a características genéticas, ele tem uma frouxidão ligamentar e acaba abrindo um pouco aqui esse ossinho nessa região e, consequentemente, o outro osso, o osso do dedinho, começa a entrar e forma aquele desvio conhecido do joanete. No entanto, no osso em si, ele não cresce, ele não aumenta de volume, ele apenas desvia e fica apontando na pele e, consequentemente, gera aquelas características de dor, etc., que a gente já bem conhece. O segundo ponto é se o joanete pode ser tratado sem cirurgia. A gente sempre fala que o paciente chega ao consultório que a maioria dos casos a gente sempre passa uma fisioterapia, uma palmilha, um alongamento, um fortalecimento. No entanto, no caso do joanete, isso não é possível. Essa deformidade, depois que ela se inicia esse processo, pela própria fisiopatologia, pela própria doença, a gente não consegue voltar esse ossinho para o canto, a não ser com cirurgia. Então, basicamente, a gente tem duas opções. Ou adequa o calçado ao pé, ou seja, utiliza calçados mais largos para não apertar e, consequentemente, não doer, ou adequa o pé ao calçado, que basicamente é indicar e fazer a cirurgia do joanete para corrigir essa deformidade. Todos aqueles aparelhos que a gente vê muito na internet, em anúncios, uns espaçadores de dedos de silicone, tem umas meinhas que jogam o dedo para fora, algumas técnicas com alongamentos e até pomadas, já foram feitos diversos estudos para testar, para ver se isso realmente é eficaz, e todos os estudos comprovaram que não tem eficácia alguma. Eles nem desentortam a deformidade, não desentortam o dedo, e nem evitam que essa deformidade continue progredindo. Então, isso é outro mito e a gente veio aqui desmistificar isso. O terceiro ponto que eu selecionei para vocês é em relação à cirurgia. Principalmente as pessoas mais velhas, de mais idade, elas têm na cabeça que o joanete é uma deformidade que, se você operar, com o tempo ela vai voltar. Isso é parcialmente verdade, porque as cirurgias que eram feitas antigamente, elas não mexiam na parte óssea, elas apenas apertavam algumas estruturas e afrouxavam outras. E realmente, com o passar do tempo, a pessoa ia pisando com a própria fisiopatologia, com o próprio curso natural da doença, essa deformidade ia voltando progressivamente. No entanto, com o advento das novas técnicas cirúrgicas, principalmente a que a gente fala mais, né, que é a cirurgia percutânea ou minimamente invasiva, a gente mexe na posição do osso. Então, a gente mexe no posicionamento do osso, na estrutura do pé. E dessa forma, sendo feito tecnicamente da forma correta, o paciente seguindo o pós-operatório da forma correta, essa deformidade não é para voltar. São raros os casos que tem alguma recidiva, a maioria dos pacientes fica extremamente satisfeitos com a cirurgia. O quarto ponto que eu selecionei é em relação se a cirurgia do joanete é uma cirurgia estética. Isso também não é uma verdade. A gente sabe que a partir do momento que esse osso ele começa a desviar, o primeiro metatarso, ele gera alterações biomecânicas no pé. Então, a carga que passa nesse ossinho aqui, que normalmente é 1/3 da carga que passa sobre o pé nessa região, ela progressivamente é desviada para esses ossinhos menores e começa a sobrecarregar essa região que fica abaixo do pé e costuma gerar dor, que a gente também chama de metatarsalgia, muito confundida com neuroma. E, consequentemente, com a degeneração dessa estrutura, os outros dedos menores eles começam a desviar, a entortar e podem gerar até deformidades muito graves. Outra coisa, a articulação do próprio primeiro metatarso ela fica incongruente, né? Fica dolorosa. Então, existe o aspecto estético, mas a cirurgia ela visa muito mais um aspecto funcional, tornar esse pé biomecanicamente normal novamente.
O quinto ponto é em relação se a cirurgia do Joanete ela é muito dolorosa. Isso realmente é algo semelhante à recidiva da deformidade. Antigamente eram feitas cirurgias que raspavam os ossos, outras tinham incisões muito grandes e acabavam precisando de muito material de síntese, tinham dificuldade na cicatrização. Então, com as técnicas que eram feitas anteriormente, realmente essa cirurgia ela era bastante dolorosa, então é parcialmente verdade, mas com o advento das técnicas mais recentes, né, principalmente da cirurgia percutânea, a dor ela costuma ser muito bem tolerada. Então a questão de ser muito dolorosa, isso atualmente não é mais uma verdade, exceto alguns casos que o paciente tem alguma comorbidade, alguma doença vascular, algo que complique essa cirurgia. Normalmente a cirurgia ela é muito bem tolerada em relação à dor. O sexto ponto é se a cirurgia, né, muitas pessoas acham que ela é só raspar o osso, né? Isso também é uma inverdade. Como eu falei, não é um osso que cresce, ele muda de posição. Então, se o osso muda de posição, a gente tem que voltar esse ossinho para o local dele. Normalmente a gente não consegue voltar o osso todo, mas a gente faz uma fratura controlada, a gente corta esse ossinho, volta ele para o lugar e fixa normalmente com 2 pinos. Então essa raspagem que era feita antigamente, que acabou gerando uma má fama dessa cirurgia pela recidiva e outras coisas, ela não é uma verdade atualmente. Atualmente a gente faz, muda o osso de posição e não só faz essa raspagem como era feita outrora. E o sétimo e último ponto que eu vou conversar com vocês é a respeito se tem que passar longos períodos sem pisar. Isso também acontecia com frequência nas técnicas cirúrgicas que eram feitas antigamente, principalmente se eram tentadas fazer algumas fusões ósseas, né, que é a artrodese tipo-lapidus, tinha necessidade realmente de passar algum período sem pisar. Isso varia de ortopedista para ortopedista, mas em média era em torno de 45 a 60 dias que tinha essa necessidade de ficar sem pisar utilizando uma sandália ortopédica. No entanto, com o advento da cirurgia percutânea ou cirurgia minimamente invasiva, a gente já consegue liberar o paciente para pisar imediatamente após a cirurgia, utilizando apenas uma sandália de solado rígido, uma sandália ortopédica. Então, o paciente no dia da cirurgia já vai andando para casa, né? Já sai andando do hospital para casa, obviamente com o devido cuidado, né? Evitando pisar demais para não inchar demais o pé, não ter muita inflamação, mas já pode sim sair pisando da cirurgia, o que facilita muito a vida, por exemplo, de um paciente que é mais idoso, pacientes que moram sozinhos, pois eles conseguem ir de forma independente à cozinha, conseguem ir ao banheiro, então isso facilita bastante o pós-operatório e a tolerância a essas cirurgias. Tudo bem? Espero ter sido produtivo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigado.